mais uma vez, e dar-lhes parabéns, que há pouco esqueci-me de dar, mas fiquei com isso na ideia. Ser mãe e avó não é fácil, portanto, muitos parabéns. E agora queria dar a voz à mesa, sei que têm coisas ótimas para partilhar connosco, e este espaço é vosso. Se não houver mais questões, permitia que dessas o que trouxeram. Obrigada. O Vasco partilhou connosco uma carta escrita por um neto acerca dos avós. Possivelmente andamos a ler o mesmo livro. Eu tenho aqui a transcrição de uma carta de uma menina de 8 anos e que foi publicada num jornal do Cartacho e que diz assim: uma avó é uma mulher que não tem filhos, por isso gosta dos filhos dos outros. As avós não têm nada para fazer, é só estarem ali. Quando nos levam a passear, andam devagar e não pisam as flores bonitas nem as lagartas. Nunca dizem despacha-te. Normalmente são gordas. Mas mesmo assim conseguem apertar-nos os sapatos. Sabem sempre que a gente quer mais uma fatia de bolo ou uma fatia muito maior. As avós usam óculos e às vezes até conseguem tirar os dentes. Quando nos contam histórias, nunca saltam bocados e nunca se importam de contar a mesma história várias vezes. As avós são as únicas pessoas grandes que têm sempre tempo. Não são tão fracas como dizem, apesar de morrerem mais vezes do que nós. Toda a gente deve fazer o possível por ter uma avó, sobretudo se não tiver televisão. Muito obrigada por partilhar esta história, está realmente deliciosa, eu não conhecia. Realmente é uma delícia ver como as crianças são tão criativas, são tão genuínas, tão facilmente conseguem perceber quem são as pessoas com quem estão a lidar. E perceber que isto realmente é uma avó. Está sempre lá, não tem vida própria, só existe para nós, e realmente tem estas magias todas. Eu tiro aos dentes, volto várias vezes, faço umas coisas estranhas. E por isso, há pouco, quando eu sempre quero fazer a magia dos avós, para mim isto é ser avô. É ter essa magia toda por trás, é eu ter um sorriso só de pensar neles. E certeza que esta criança e os vossos netos, a maior parte das crianças têm um avô presente e uma avó presente, sorri só porque se lembra daquele cozinhado, daquele bolo ou daquele momento. Obrigada. Eu como disse há bocado, escrevo histórias para a minha neta. Eu não sou nem escritora nem poetisa, no entanto, isto é serviço de casa, exclusivamente. E então eu vou ler uma história que fiz para a Inês e que se chama Na Casa da Criação. Na Casa da Criação passou-se uma história engraçada. Era um rato brincalhão que no queijo deu uma dentada. Lá em casa também havia um gato muito bem tratado, que nada fazia e chamava-se Riscado. Disse um dia à criação: Riscado, toma cuidado, apanha o rato matreiro ou menos o caldo encornado. Mas o gato tareirou, que só comia e dormia, fez ouvidos de boca enquanto o peixe comia. Escutou o ratinho a conversa entre a dona e o seu gato e resolveu muito à pressa ir dormir para o sapato. Entretanto, o gato Riscado, na sua cama fofinha, bem juntinho da lareira, ressonava a pobre alminha. Pensou o rato, coitado, como a vida é tão malvada. Um gato paquete e gordo, para quem não falta nada. Eu, pobre rato infeliz, tenho com cama um sapato, mas algum dia me diz que a dona São do Barato vai enfiar o seu pé naquele bendito sapato.
Muito obrigada, Fátima. E realmente não ser preciso ser escritor, nem ser poeta para se escrever quando se quer e quando se tem amor para aquilo que se faz. É mesmo amor. A doutora Maria Assunção Carlos Oliveira mandou-me este poema da Rita, que ela pediu que eu lisse. Portanto, o lápis da Rita. A Rita era uma pequenita que tinha um lápis por cadinha. A Rita pensava, o lápis desenhava. A Rita sorria, o lápis corria por entre as linhas. Aos altos e baixos, sem esmorecer, sempre a escrever. Se o lápis cansava, a Rita adormecia. E no outro dia, o lápis desenhava as coisas lindas que a Rita sonhava. Subir que se partia, não havia ardia. A Rita afiava, o lápis rejuvenescia. E desenhava, e escrevia. A Rita cresceu, o lápis morreu. De tão pequenino já não servia, mas a Rita aprendeu a escrever e a desenhar. E pela vida fora nunca esqueceu o primeiro lápis que a avó lhe deu. É o poema da doutora Assunção. Eu também tenho aqui uma partilha, mas vejam lá em termos de termos de forma. Em relação àquilo que se escreve, portanto, eu outro dia explicava ao Manzanino, ao meu neto, que uma jiboia pode engolir um animal grande porte. E ele explicava: ó vó, vamos ver, se vem aí uma cobra grande, uma cobra gigante, e é um animal de grande porte, então como é que tu me dizes que ela vai engolir? O animal de grande porte põe a pata na boca e ele está no ponto. E eu disse: é a tua versão, mas vamos assinalar para quando um dia tu fores crescido, discutirmos esse assunto. Entretanto, imaginámos outras histórias baseadas numa história que eu lhe contei. O que é que uma bola de berlim diz à outra? Uma pergunta à outra: tens medo? E ela disse, responde, a outra respondeu: não tenho medo, tenho recheio. E então, eu sou medo não esta, e então veio ele dizer assim: avó, nós podemos inventar mais adotas destas, que eles chamam de adotas. E então ele diz assim: o que é que o espelho diz à bruxa? E eu queria que ele estivesse hoje aqui para contar estas histórias. Mas pronto, não sendo possível, vou eu tentar produzir rapidamente. O espelho diz à bruxa: o que é que o espelho diz à bruxa? E eu teria que responder assim: não sei. E a avó responde: não sei. E ele diz assim: és tão feia que partes o espelho. E pronto. E agora vou-vos ler. Eu tenho aqui mais, mas eu espero que um dia ele tenha cá e buscar. Agora, uma ideia que eu fiz há pouco, estas palavrinhas, só para o homenagear. Vocês já perceberam que eu sou apaixonadíssima pelo meus amigos. Então, quero registrar para a vida. Gosto de rir das tuas gracinhas. Gosto de ouvir o teu riso adorado. Gosto quando no colo de aninhas. Gosto de inventar e de brincar. Com surpresa vejo que acompanhas todas as histórias de encantar. Castelos, princesas, médicos, bombeiros, homens maus, polícias e ladrões que viajam para a rua em furtões. Conta histórias que ouvi, que contava a avó, minha mãe. Como um tesouro guardei para ti, e a moral da história acabava sempre bem. Sou criança outra vez, enquanto brinco, no nosso mundo ideal, transcendemos o amor. E numa coisa banal, eu rio até chegar às lágrimas. E espero que sejas tu, Gonçalo, a lembrar-me, quando
esquecer. Muito obrigada. Realmente eu dizia no início, são momentos sortudos por ter avós tão dedicados a fazer histórias, a contar adivinhas, a criar adivinhas e ter essas dedicatórias, nem todos podem ter. Passo a palavra ao avô. É assim, eu não tenho comigo nenhuma prosa nem verso, embora confesso que tenho algum jeito para desejar Vou pensar agora. qualquer dia já. De qualquer das maneiras, eu, para terminar, só queria dizer que, no fundo, eu estou também, espero continuar ao longo das etapas da vida da minha neta, estou a aprender a ser avô. Estou a aprender a ser avô tal e qual como ainda hoje aprendo a ser pai. E já agora eu digo que a magia dos avós é a magia dos netos. Obrigado. Obrigada. Gostaria apenas de deixar essa mesma ideia que começou, que ninguém nasce ensinado. Tal como as mães, quando dão à luz e têm os filhos, nem sempre sentem aquele instinto todo materno e ficam logo conduzidas: será que vou ser boa mãe? Será que não vou ser boa mãe? Também os avós podem se questionar ao longo do tempo: será que eu sou boa avó? Será que eu sou bom avô? E uma coisa vos digo, não só depende também dos netos, como depende do espaço que vocês derem a vocês próprios para serem quem são. Porque ser avô e ser avó é apenas abrir o coração e amar. Amar, querer ensinar, querer partilhar, querer caminhar ao lado de mão dada. Se vocês fizerem isso, vocês já são excelentes avós. Obrigada. Convosco um artigo escrito por Eduardo Sá, psicólogo, escrito em fevereiro deste ano. Evidentemente que eu não vou ler o artigo todo, e do artigo, que é um bocadinho polémico, eu retirei aquilo que eu acho que é importante para nós hoje e aqui. E o artigo intitula-se: Os avós fazem mal ao crescimento das crianças. Os avós fazem mal ao crescimento das crianças porque são o maior piquete de greve contra a sopa, porque são os despesistas, porque têm toneladas de paciência, porque as adormecem e lhes contam histórias, porque acarinham as asneiras, porque sorriem sempre quando os vão buscar à escola, sorriem sempre, sorriem tanto que às vezes até irritam, porque se vingam do tempo que não tiveram enquanto pais e parecem estar agora eternamente disponíveis, porque as tratam por minha querida ou meu amor. E esse tom açucarado torna-se um vício, fazem-nas sentir o melhor do mundo para alguém que num dia destes, sempre que estiverem com os avós, as crianças ainda acreditam que é Natal. Por tudo isto, os avós são perigosos para os pais, porque os obrigam a ser mais amorosos, mais justos e mais atentos, a ser pacientes e a sorrir, e os intimidam a escutar com o coração, e a ser firmes, sábios, mas serenos, e a ser bondosos sempre, claro. Aos avós, pelas partilhas, pela riqueza daquilo que nos trouxeram. Sem vós isto não teria sido possível. Obrigada. Vamos então, com bastante pena minha e julgo que vocês também, encerrar esta estupenda palestra e esta interação que houve com estes nossos amigos. Muito obrigado a si também pela sua presença. E vou aproveitar para lhe entregar um certificado para pôr no seu currículo. E também o que era à esquerda. E também para os nossos amigos também o certificado para o dia. E eles trazem aos acontece. O Vasco vai tirar uma fotografia com os certificados.
para depois para ficarmos logo. Confesso que foi talvez das tertúlias mais interativas que nós tivemos, o que realmente é muito feliz para mim, que organizo mensalmente estes encontros. Portanto, muito obrigado também a todos.